Ninguém falava de Forte Seco sem cuspir no chão. Perdido no coração do deserto do Escorpião, o presídio era mais que uma construção em ruínas, era uma lenda viva, um cemitério de vivos onde os bandidos não morriam, enlouqueciam. Diziam que os muros tinham ouvidos e que, à noite, as correntes se arrastavam sozinhas. Quando Bill Cachorro Louco ouviu que Gárgula estava escondido ali, não hesitou. Lugar perfeito para um rato como ele, murmurou Bill, cuspindo poeira enquanto selava o cavalo. Severina Cabelos de Fogo empurrou o tambor do revólver com força, os olhos apertados contra o sol nascente. Se ele estiver lá, a gente arranca esse verme das pedras. Mas tem coisa errada nessa história. Quem trouxera a notícia fora Dimas o Andarilho, surgido do nada na varanda do salão onde Daurice fios de prata, enquanto a cidade ainda dormia. Rosto marcado pelo tempo e voz que parecia vir de outro mundo, ele disse: Forte Seco abriga mais que bandidos. Há um segredo enterrado lá dentro, e gente que pagaria com sangue para mantê-lo escondido. Daurice, sentada com seu robe vermelho encostada no batente, tragou seu charuto com calma. Se vocês forem até lá, levem cuidado. O Forte tem fome. O grupo partiu com o sol no topo do céu. Bill, Severina, Fabiano Raposa Velha, Hugo o Apache e Dimas, que seguia à frente como quem conhecia cada pedra daquele inferno. A viagem durou 2 dias. No caminho, o calor parecia queimar os ossos, e as noites traziam sons que nenhum deles conseguia explicar. Quando o Forte apareceu no horizonte, ele parecia um esqueleto de pedra. O portão estava entreaberto, como se esperasse. E ali, parado do lado de dentro, estava o próprio Jossa Bigode Negro, com o chapéu inclinado e um sorriso torto. Bem-vindos ao fim do mundo, disse ele. O mapa que vocês procuram está aqui dentro, mas saibam, quem entra no Forte, não sai igual. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão atrás deles fechou a única saída entre as rochas. Poeira, fumaça e eco. Estavam presos. Bill olhou para Dimas, que não parecia surpreso. O que você não nos contou, Andarilho? Perguntou Bill, com a mão na arma. Dimas sorriu. Que os fantasmas aqui dentro não estão mortos, só estão esperando. E assim começou o cerco silencioso. As portas do Forte Seco se fecharam com um gemido. O grupo acabava de entrar no ventre da besta, e a besta estava faminta. A primeira noite no Forte Seco foi como dormir dentro de um pesadelo. O vento soprava entre os escombros com um som que lembrava lamentos. Portas batiam sozinhas. Correntes arranhavam o chão de pedra como se arrastadas por mãos invisíveis. Severina dormiu com a mão no gatilho. Bill sequer piscou. Na antiga cela de vigia, o grupo montou base. Fabiano Raposa Velha espalhou armadilhas ao redor, enquanto Hugo o Apache entoava um canto baixo em sua língua ancestral, como se afastasse maus espíritos. Daurice Fios de Prata, que insistira em acompanhar o grupo depois de ouvir rumores sobre um tesouro indígena escondido no local, preparava chá de ervas que prometia clarear a mente e os pesadelos. Esse lugar tem cheiro de morte antiga, disse ela, soprando o vapor de sua caneca. Dimas o Andarilho, sentado num canto escuro da cela, olhava fixamente para uma rachadura na parede. Sua expressão parecia estar entre o fascínio e o medo. Essa prisão foi construída sobre um cemitério Apache. Meu povo avisou, quem erguer pedra sobre os ossos dos antigos será amaldiçoado. Bill bateu a coronha do rifle no chão. Maldição ou não, temos um verme para caçar. Gárgula tá aqui, eu sinto. Na manhã seguinte, seguiram para o subsolo. A escadaria era estreita, espiralada, coberta por inscrições apagadas com o tempo. No porão, encontraram celas abertas, trilhos de correntes quebradas, e uma parede de pedra que parecia diferente. Mais nova. Hugo encostou a mão e murmurou algo em seu idioma. Isso foi lacrado, por medo. Bill, impaciente, chutou uma alavanca de ferro ao lado. A parede se abriu com um gemido profundo, e revelou um túnel escuro com o símbolo Apache esculpido acima, um círculo cortado por uma flecha. O grupo hesitou. Quem quiser voltar, essa é a hora, disse Bill. Ninguém se moveu. Dentro do túnel, o ar era grosso, como se respirassem poeira de ossos. Pegadas recentes indicavam movimento. E então, um grito ecoou ao fundo, grito humano. Um dos capangas de Gárgula, preso em alguma armadilha viva. Quando chegaram à encruzilhada final, viram um portão de ferro retorcido, e por trás dele, Gárgula. Estava pálido, coberto de sangue seco, os olhos arregalados. Vocês, vieram me tirar? Ele sussurrou. Não dá. Não dá para sair mais. O Forte não deixa.
De repente, as paredes tremularam. Correntes começaram a se mover sozinhas. E da escuridão atrás de Gárgula, surgiram olhos. Olhos que não pertenciam a homem algum. Dimas sacou o punhal cerimonial e murmurou: a prisão quer carne nova. E ela já escolheu. A única chance era fugir, ou negociar com aquilo que morava nas entranhas do forte. O pânico bateu primeiro no mais frio dos corações. Até Bill Cachorro Louco sentiu o estômago revirar quando as correntes se moveram sozinhas, serpenteando pelo chão e se enrolando nas pernas de Gárgula. O bandido gritou como um porco no abate, tentando se soltar, mas quanto mais se debatia, mais fundo o metal cravava na carne. Ele é o pagamento, murmurou Dimas o andarilho, com a mão firme no punhal. A prisão quer justiça, não piedade. Justiça de quem? Rebateu Severina, apontando sua pistola para as correntes. Isso é coisa de demônio, não de espírito indígena. Hugo o Apache se adiantou, encarando os olhos incandescentes que surgiam na escuridão, além das celas. Essa terra foi violada. O forte foi construído com sangue, aço e desrespeito. O que vive aqui não é só vingança, é desequilíbrio. Bill se aproximou do portão, observando Gárgula ser arrastado por uma força invisível. Escuta aqui, espírito do inferno, esse homem deve pagar pelo que fez, mas do nosso jeito. Ele vai ser julgado no sangue e na poeira, não em corrente encantada. As correntes hesitaram. Foi quando Daurice Fios de Prata tirou do bolso uma pequena sacola de couro. Isso aqui, peguei com um velho Apache há muitos anos. Disse que era um fragmento do primeiro totem sagrado. Serve como barganha. Ela jogou o saquinho sobre a pedra fria. Imediatamente, as correntes recuaram como cobras temendo fogo. O portão se abriu com um rangido do além, e Gárgula caiu no chão, respirando como um peixe fora d'água. Temos pouco tempo, disse Fabiano Raposa Velha, já de olho nos túneis ao redor. Isso tudo vai desabar. O grupo correu pelos corredores apertados, carregando Gárgula sem nem amarrar os pulsos, ele estava em choque demais para reagir. Mas os olhos da prisão o seguiam, e as correntes arranhavam as paredes com raiva contida. Já quase no pátio, o chão tremeu. Um grito ecoou, não humano, não animal. Algo ancestral. Na saída do forte, a porta principal já estava se fechando sozinha. Dimas assegurou com todas as forças, grunhindo como um boi velho. Saiam. Agora. Um por um, passaram pela brecha. Bill foi o último, puxando Gárgula pelos colarinhos. No exato segundo em que cruzaram a soleira, a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor. Silêncio. Poeira no ar. Fôlego preso. O forte seco parecia, mais uma vez, apenas ruínas. Mas agora, ruínas saciadas, por ora. Bill olhou para Gárgula, que tremia e balbuciava palavras desconexas. Vamos te levar pra forca, verme. Mas o que te assombra agora, não sou eu. É aquilo lá dentro. Daurice se afastou, olhando o céu em silêncio. Tem forças nesse deserto que homem nenhum devia cutucar. E ao longe, bem ao longe, uma risada antiga ecoou entre as rochas. Uma promessa de que, um dia, as correntes voltariam a se mover. Na aurora seguinte, o grupo cavalgava em silêncio. O vento do deserto batia nos rostos como estilhaços de vidro, e mesmo a luz do sol parecia mais pálida, como se o céu soubesse o que tinham deixado para trás. Gárgula seguia preso entre Bill e Severina, com os olhos perdidos e os lábios murmurando orações desconexas. Ele havia visto o fundo do abismo, e o abismo o havia olhado de volta. Vai precisar de mais que uma cela comum para segurar esse aí, disse Dimas o andarilho, puxando o poncho sobre os ombros. Aquela coisa lá dentro, deixou marca. Bill respondeu com um olhar sombrio. Vamos fazer ele pagar do jeito certo. Com o povo todo olhando. Que sirva de exemplo. Chegaram à cidade quando o sol já queimava forte. Daurice Fios de Prata adiantou-se até o salão, fechando as portas e mandando suspender o uísque. Hoje não tem brinde. Hoje tem julgamento, anunciou, com a voz firme como aço batido. O povo se reuniu na praça central. Alguns reconheciam Gárgula, outros apenas sentiam o cheiro do mal em sua pele. Bill subiu no coreto, com Severina ao seu lado, contou a história da prisão no deserto, do espírito acorrentado, das vozes, do pacto quebrado. As pessoas ouviram em silêncio, olhos arregalados, corações apertados. Foi então que a multidão começou a gritar: forca! Justiça! Faz o diabo pagar! Mas antes que a corda pudesse ser amarrada, um estampido cortou o ar. Fabiano Raposa Velha caiu de joelhos, uma flecha cravada no ombro. Emboscada!
gritou Dimas, sacando a arma. Dos telhados, surgiram homens encapuzados, os últimos leais ao xerife Jossa Bigode Negro, que não aceitava perder o controle da cidade para um bando de heróis. O tiroteio foi intenso. Balas voavam como abelhas raivosas. Hugo o Apache surgiu do alto da igreja, com seu arco ancestral, derrubando inimigos com precisão cirúrgica. Severina atirava sem piedade, protegendo Bill, que se jogava por cima de Gárgula para garantir que o prisioneiro não escapasse, ou fosse morto no fogo cruzado. Daurice, com uma espingarda escondida sob o vestido, varreu os fundos do salão com estalos secos. A cidade inteira virou faroeste puro, poeira, sangue, vingança. Em meio ao caos, Jossa Bigode Negro apareceu montado num cavalo preto, espada em punho. Ele gritou: "Vocês acham que podem mudar as regras? O Velho Oeste tem dono. E esse dono sou eu." Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma corrente enferrujada surgiu do nada e se enroscou em sua perna. Todos pararam. As correntes, do forte seco. Jossa gritou, puxado com brutalidade sobrenatural. Gárgula, que ainda tremia no chão, tentou rastejar para longe, mas a mesma corrente se enrolou em seu braço. "Não! Não de novo!" Ele implorava. Bill puxou sua faca, cortou a corrente com um golpe preciso. Mas era tarde. Jossa foi arrastado pela areia até desaparecer atrás da colina. Gárgula, por outro milagre, ficou amarrado. Gemendo. O tiroteio cessou. Os capangas fugiram. A cidade ficou em silêncio. "Parece que o deserto também quer justiça", murmurou Hugo, guardando seu arco. Naquela noite, a corda foi usada. E não foi só pelo que Gárgula fez. Foi por tudo que aquele povo aguentou. E enquanto a lua surgia sobre Campo Grande, balançando leve no vento estava o corpo de um homem que pensou poder fugir da própria consciência. Daurice limpava o balcão em silêncio. Severina ajeitava o vestido de noiva, ainda manchado de pólvora. Bill acendia um cigarro com as mãos trêmulas. E lá no forte seco, uma cela rangia sozinha, esperando o próximo inquilino.